Olá, tudo bem com vocês, alunos das escolas Áureo Filho, Leôncio Horácio e Maria Rita? Aqui quem fala é o seu professor virtual de matemática. Me chamo Marcos e hoje nós vamos estudar a respeito da notação científica. Vem comigo! Bem, pessoal, eu quero começar discutindo aqui com vocês a respeito da notação científica, né? Falando assim, qual que é o fundamento da utilização das notações científicas, para que elas servem? Bem, vocês vão se deparar durante seu processo de estudo, seu contato com o estudo das ciências na escola, vocês vão se deparar com números muito grandes ou muitas vezes também números muito pequenos que vocês vão observar no estudo das ciências. Então, nas ciências vocês vão observar que existem números que são astronômicos, muito grandes, ou números que são muito pequenos, São números que são realmente muito pequenos e aí fica muitas vezes inviável de você escrever esses números por extenso. Então a notação científica, ela é um recurso que é utilizado para poder justamente você escrever, esses números que são muito grandes ou muito pequenos em um formato mais adequado, de uma maneira mais enxugada ali no seu cálculo matemático, Até mesmo porque o cálculo matemático, vocês sabem que envolve até aquela questão da elegância, de uma elegância matemática, que nós gostamos dentro da matemática, e isso também auxilia, Essa escrita mais organizada dos números faz com que os seus cálculos fiquem mais simples, mais simplificados também. Então, esse recurso que é a notação científica, ele vai te auxiliar justamente nessa questão. Nessa nossa primeira tela aqui, vocês observam que nós temos um personagem falando o seguinte: além da medida que vemos rotineiramente, profissionais das áreas de engenharia, física, matemática e em outros ramos das ciências precisam representar medidas com números reais muito grandes ou muito pequenos. Veja, aqui nós temos o raio do átomo de hidrogênio, aproximadamente 0,00, um monte de zero e depois um 5 no final ali, metros. Então vocês observam que é um número muito pequeno. Nós vamos utilizar a notação científica para aprender a reescrever esse número de uma maneira mais adequada. Nós temos também aqui outra situação aqui, pessoal. O próton, vocês vão conhecer, não fiquem focados no próton em si, mas vocês vão conhecer essa partícula durante o estudo de ciências de vocês, e vocês vão ver que a massa dessa partícula é igual a esse número muito pequeno que aparece aqui na nossa tela, 0,0, um monte de zeros, são 26 zeros aí, e depois aparece 1,6725 kg. Essa é a massa aí do próton, tá certo, pessoal? Nós vamos aprender a escrever esse número em notação científica, que é uma maneira mais adequada de escrever esse número. Nós temos também números muito grandes, astronômicos, A distância dos planetas ali que fazem parte do nosso sistema solar em relação ao Sol. Nós temos a distância de Mercúrio, que é esse valor aqui muito grande. Vênus tem essa distância aqui, 108 milhões e 200 mil quilômetros de distância em relação ao Sol, A Terra, 149 milhões e 600 mil quilômetros de distância em relação à Terra. E aqui nós temos outros casos de distância aqui dos outros planetas, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Enfim. E aqui nós temos também a ilustração, da distância entre o centro da Terra e o centro da Lua. 384 milhões de metros de distância do centro da Terra até o centro da Lua. E nós temos aqui até a ilustração já da notação científica, como é que ficaria essa escrita na notação científica. Você vê que é um número muito mais enxugado ali, um número mais adequado, Uma maneira de escrita mais adequada. Bem, um número escrito em notação científica, pessoal, ele fica no seguinte formato. Ele vai aparecer com um valor multiplicado por uma potência de 10. 10 elevado a um n, algum número n. Esse primeiro número que vai aparecer multiplicado pela potência de 10, o A, ele vai ser um valor entre 1 e 10, maior ou igual que 1, menor que 10. Ele pode ser até 1, Ele pode ser 1, mas ele não pode ser 10. Ele vai ser 1 ou 1, alguma coisa, 2, alguma coisa, 2, 3, 3, alguma coisa, etc. Até 9, alguma coisa, 9,99, etc. Mas ele não pode chegar até 10, não pode ser 10 ou maior que 10, não pode. Vai ficar um número entre 1 e 10, podendo ser 1, não podendo ser 10, multiplicado por uma potência de 10. Esse expoente da nossa potência de 10 vai ser um número inteiro, pessoal. Então pode ser um número negativo, pode ser um número positivo também. Aí nós vamos discutir quando é que vai ser negativo e quando é que vai ser positivo. Então vamos ver as situações aqui, Deslocamento da vírgula. A depender do deslocamento da vírgula, nós vamos ter
expoentes positivos ou negativos. Então observem isso aqui. Se deslocarmos, pessoal, a vírgula para a direita, nós vamos ter um expoente negativo na nossa escrita de notação científica. Então fiquem atentos a isso. Deslocamento da vírgula para a direita vai levar a um expoente negativo. Então observem esse número aqui, 0,0012. Nós queremos escrever esse número em notação científica. Observem que ele não está em notação científica, mas para escrevê-lo em notação científica eu precisaria deslocar essa vírgula uma quantidade de vezes para a direita, né, para tornar esse número entre 1 e 10, podendo ser 1, não podendo ser 10. Então desloco uma vez, duas, três vezes. Aqui já está suficiente, né? 1,2 é um número que é maior ou igual que 1 e menor que 10. Então ele vai ficar como 1,2 vezes 10 a menos 3. Observem que eu fiz 3 deslocamentos. Ó. Estava inicialmente aqui, uma vírgula aqui, eu desloquei 1, 2, 3 vezes. Então ficou 1,2 vezes 10 a menos 3. Observem que esse valor, como eu falei para vocês, ele está entre 1 e 10, maior ou igual que 1, menor que 10. E observem que o nosso expoente é menos 3, né? Deslocamento para a direita, valor negativo. E por que 3? Porque você fez 3 deslocamentos, tá certo? Próxima situação, de novo, deslocamento para a direita, expoente negativo. Nós temos esse número aqui, pessoal, 0,0000101. Então, para colocar esse número em notação científica, precisamos deslocar a vírgula 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Observe que o número 1,01 ele está entre 1 e 10. Ele é maior ou igual que 1, menor que 10, né? 1,01. Então já poderia parar justamente ali. Tenho que parar ali, na verdade. Vezes 10 a menos 5. Por que 10 a menos 5, professor? Menos 5 porque você deslocou a vírgula para a direita 5 vezes. E 5 porque você deslocou 5 vezes, né? O valor que vai aparecer é a quantidade de vezes que você desloca a vírgula. Se vai ser positivo ou negativo, vai depender se você vai deslocar para a direita ou para a esquerda. Nesse caso eu desloquei para a direita, portanto o expoente é negativo. Nós temos aqui a massa do próton que vimos lá no início. Nós vimos que nós temos 26 zeros aí, né? Nós começamos 0,26 zeros depois da vírgula, 16,16725 kg. Vamos colocar esse número em notação científica. Para isso precisamos deslocar a vírgula para a direita. Quantas vezes? Vamos ver. 26, 27 vezes. Chegamos ao número 1,6725. 1,6725 ele é um valor que está entre 1 e 10, maior ou igual que 1, menor que 10. Então paro aqui. Isso vai ficar vezes 10 a menos 27. Por que menos 27? O menos é porque você deslocou para a direita. E o 27 é porque você deslocou a vírgula 27 vezes. Então escrever em notação científica é justamente escrever um número como um valor A entre 1 e 10, podendo ser 1, não podendo ser 10, vezes uma potência de 10, né? Nesse caso aqui, como a gente deslocou a vírgula sempre para a direita, nós tivemos expoentes negativos. Agora nós vamos ver, pessoal, que se deslocarmos a vírgula para a esquerda, teremos expoentes positivos, tá certo? Toda vez que eu tenho um número assim inteiro, observe o número aqui, 125.700. Isso aqui é um número inteiro, né? Implicitamente, ele tem uma vírgula na direita dele lá. Então eu vou querer escrever esse número em notação científica. Para começar a fazer esse processo, eu vou primeiro deslocar essa vírgula para fazer o valor fazer aparecer um valor entre 1 e 10, né? Podendo ser 1, não podendo ser 10. Tem uma vírgula ali à direita do número, desloco essa vírgula uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Então desloquei essa vírgula 5 vezes, aparece esse número em notação científica dessa maneira. 1,257 vezes 10 à quinta. 1,257, pessoal, é um valor que está entre 1 e 10, podendo ser 1 e não podendo ser 10. É maior ou igual que 1, menor que 10. E nós temos aqui que 5, de onde ele apareceu? Ele apareceu do deslocamento da vírgula. Eu desloquei a vírgula 5 vezes, portanto eu vou ter uma potência de 10 com expoente 5. Por que o expoente é positivo e não negativo, professor? Porque eu desloquei a vírgula para a esquerda. Quando há um deslocamento da vírgula para a esquerda, nós temos expoente positivo, tá certo? Deslocamento da vírgula para a esquerda, expoente positivo. Mais um caso. Nós temos aqui agora um número
37.432.000. É um número inteiro. Todo número tem implicitamente uma vírgula na sua direita, depois da última casa decimal. Eu vou deslocar essa vírgula até tornar esse número em notação científica. Então eu desloco ela uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes, sete vezes, 8 vezes. Porque agora eu vou ter o número 3,7142 vezes 10 ao oitavo, né? Observe que esse número 3,71432, ele é um valor que está entre 1 e 10. E por que agora eu tenho a potência de 10 com o expoente 8, professor? O expoente 8 aí, ele vem do número de deslocamentos que fizemos na vírgula. Fizemos 8 deslocamentos, lembra? E é positivo, não expoente negativo, porque deslocamos a vírgula para a esquerda. Aqui nós lembramos da situação da distância entre o centro da Terra e o centro da Lua. Nós vimos que essa distância é de 384 milhões de metros. Vamos deslocar a vírgula até escrever esse número em notação científica. Então deslocamos 1, 2, 3, 4, 5, 8 vezes, até esse número ficar na forma de notação científica, dessa maneira aqui, né? 3,84 vezes 10 ao oitavo. Observe que o 3,84 é um número que é maior ou igual que 1, menor que 10, e que o expoente 8, ele vem do número de deslocamentos que fizemos da nossa vírgula. Fizemos 8 deslocamentos. Dentre esses 8 deslocamentos foram para a esquerda, portanto nosso expoente ele é positivo. Deslocamento para a esquerda, expoente positivo. Deslocamento para a direita, expoente negativo. Número de deslocamento vai ser o valor que vai aparecer no nosso expoente. Tá certo, pessoal? E com essa situação, eu quero encerrar aqui esse nosso vídeo. Eu desejo um grande abraço a todos vocês e até a próxima.